Parece piada, mas não é. O monarca foi chamar um gordola de gordola e foi condenado a 1 ano de detenção por injúria. Você vai entender tudo o que está acontecendo nesse caso e tem mais, viu? Felipe Neto comemorou ao saber que a justiça determinou que o nome de Antônia Fontinelli fosse parar na dívida ativa após o não pagamento de uma multa no valor de R$ 76.868,41 ao youtuber. Para começar aqui, vamos falar sobre essa notícia aí, uma notícia que acabou passando batido, inclusive, por conta das eleições municipais, que foi a condenação do Felipe Neto. Não tô falando desse caso da Antônia Fontinelli, tá? Vou explicar pra vocês. O youtuber foi condenado a pagar R$20 mil em indenização ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Pra quem não está lembrado, o youtuber chamou o deputado de excrementíssimo. No processo, Arthur Lira tinha pedido R$200 mil, porém não foi acatado, né? E ele, até o momento, ganhou o caso e irá receber R$20 mil. Na ocasião, o youtuber estava criticando o Arthur Lira pelo fato dele ter deixado de lado o projeto de lei 2630, popularmente conhecido como PL da censura, que vocês escutaram muito falar. O youtuber já deixou claro que vai recorrer da decisão. Em seu perfil no Blue Sky, ele escreveu: "Parece que um juiz considerou que devo pagar R$20 mil ao Arthur Lira por falar a palavra excrementíssimo, mesmo depois do processo criminal ser arquivado a pedido do Ministério Público. Ainda não fui citado, mas aviso que vamos recorrer quantas vezes for necessário." Se por um lado temos o Felipe Neto sendo condenado, por outro, temos ele comemorando mais um movimento da justiça contra a Antônia Fontinelli, que perdeu um processo pro Felipe Neto. Como citei, ela foi condenada a pagar uma multa de mais de R$76 mil ao Felipe Neto. Porém, como o pagamento não foi efetuado, a justiça simplesmente sujou o nome dela. Em seu perfil no Blue Sky, o Felipe Neto compartilhou a notícia e escreveu: "Eita que a capa da Globo hoje tá pegando fogo. Destaque para a segunda notícia." Na publicação que ele pediu destaque, mostra a notícia dele com a Antônia Fontinelli. Mas na notícia principal, em que ele diz que tá pegando fogo, mostra a condenação de Monark por injúria ao ministro Flávio Dino. Finalmente, vamos chegar no Monark. O youtuber foi condenado a 1 ano e 2 meses de detenção e ainda terá que pagar uma indenização de R$50 mil. Tudo começou quando, durante uma live em seu podcast, Monark chamou o Dino de gordola e filho da puta. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui pra vocês relembrarem. Por um gordola, mano. Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura 1 segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Aqui tá falando, Põe né? ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. 100 metros, e você vai deixar esse cara, Enfim, que na vida real eu entendi o é ponto. um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele, é isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta? Sei lá, mano. Não é o destino que eu quero pra mim, não. Realmente não é. Palavras duras do Monark, viu? Segundo a juíza, as expressões "esse merda" e "um bosta", que foram utilizadas pelo Monark, como vocês puderam observar, são insultos de teor escatológico, que afrontam gravemente os atributos morais do querelante, que no caso é o Flávio Dino, e atribuem o conceito negativo de dejeito, rejeito, negando-lhe a dignidade intrínseca de que é merecedor por ser pessoa humana. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, rapaziada, a condenação não foi pelo fato do Monark ter chamado o ministro de gordola, né? Foi pelo fato de ter chamado de bosta, de merda, enfim. Mas aí eu quero que vocês imaginem, vamos fazer uma comparação aqui. Imaginem se essa condenação fosse para o Felipe Neto pelo fato dele ter chamado o Bolsonaro de genocida. Quem lembra dessa daí? Hoje eu recebi um carro da polícia na minha casa, trazendo um mandado de intimação para que eu compareça à delegacia para responder uma notícia crime. Fiquei muito espantado quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional. Foi um pedido do senhor Carlos Bolsonaro, aparentemente impulsionado pelo fato de eu ter chamado o presidente da República, seu papai, de genocida. Eu não sei exatamente como ele gostaria que eu me referisse ao presidente da República. Um presidente
que chamou reiteradamente a maior pandemia que se viu em muitos anos de gripezinha. Presidente que incentivou e incentiva a todos a saírem nas ruas como se nada tivesse acontecendo desde o dia 1, que provocou aglomerações, inclusive, em todos os momentos dessa pandemia, que sabotou e sabota medidas dos prefeitos e governadores que tentaram fazer alguma coisa, por menor que fosse, contra a propagação desse vírus, que condenou durante todo esse tempo o uso de máscaras e que se recusou a utilizá-las, exceto quando teve que viajar para Israel, aí obedeceu o pianinho. Um presidente que demitiu 2 ministros da saúde, médicos, que tentaram de alguma forma agir com o mínimo de decência para tentar enfrentar a Covid-19 no país. Que gastou milhões e milhões de reais em cloroquina, uma droga comprovadamente ineficaz no combate à doença. E que se recusou veementemente a comprar a vacina, quando foi oferecida no momento em que era mais importante de ter comprado. Recusou, inclusive, 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer. E que sempre se posicionou contra a vacinação. De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? De colegão? De amigo do povo? De guerreiro? Não me sobrava outra palavra para definir o presidente. Eu quero dizer a todos que vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte desse governo. Na minha humilde opinião, ser chamado de genocida é muito, mas muito pior do que ser chamado de bosta, de merda, de gordola. E se você acha que o Bolsonaro é um genocida, você primeiro precisaria entender o real significado dessa palavra. Genocídio é um crime contra a humanidade que se caracteriza por práticas que visem a eliminação de um grupo de seres humanos por questões raciais, étnicas e religiosas. Eu pergunto, o Bolsonaro fez isso? Se ele fez, tem que pagar com o rigor da lei. Se não fez, quem o acusou de fazer tem que ser punido duramente. Para vocês terem uma ideia, genocídio, para muitas pessoas, é considerado o maior dos crimes. Aliás, para vocês entenderem o poder dessa palavra, o significado dela, esse termo foi criado após o Holocausto. Inclusive, foi o motivo pelo qual a criação de genocídio, até 1940 não existia essa palavra. E aí, voltando aqui, na ocasião onde o Felipe Neto chamou o Bolsonaro de genocida, ele foi intimado e sobre isso ele escreveu: "Não estou preocupado comigo, não há nada que eles possam fazer contra mim, estou preocupado com a situação do nosso país e as ameaças à liberdade de expressão." É inacreditável, né? É inacreditável. Eu preciso falar das pessoas que foram condenadas pelas palavras ditas contra o Alexandre de Moraes. O monarca, no caso agora, sendo condenado por falar bosta, merda, pro Flávio Dino. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários.